Sou o piloto. Um passageiro gritou que uma nuvem estava nos seguindo. Primeiro quisemos ignorá-lo. O que vimos depois me persegue até hoje em cada voo. Não menciono a companhia aérea, o número do voo, nem detalhes que possam identificar alguém, nem a mim, nem ao capitão, nem aos comissários de bordo. Privacidade é importante e não quero problemas. Era um voo noturno normal, de um aeroporto em um país árabe para o Cairo. O tempo estava bom, visibilidade clara, sem alertas, tudo corria conforme o plano. Eu era o copiloto voando com um capitão experiente, um homem calmo e respeitável. Vamos chamá-lo de Capitão John. As primeiras 1 hora e meia transcorreram tranquilamente. Fizemos nossas verificações. Alcançamos a altitude de cruzeiro. O piloto automático estava ativado. Monitorávamos os instrumentos e conversávamos sobre coisas do dia a dia. Os motores zumbiam de forma constante, como uma música familiar. Os passageiros dormiam ou assistiam a filmes típicos de voos noturnos. De repente, o interfone tocou. Uma comissária de bordo se pronunciou, sua voz levemente preocupada. Capitão, um passageiro está causando problemas. Não quer ficar sentado. Está dizendo coisas estranhas. O capitão John respondeu calmamente. Que tipo de coisas? Ele está bêbado? Ela disse, não, capitão, ele parece normal, mas está em pânico, realmente em pânico. Ele insiste em falar com vocês, disse que precisa avisá-lo sobre algo importante. Tentamos acalmá-lo, mas ele grita e os outros passageiros estão acordando e ficando nervosos. Olhei para John e ele para mim. Esse tipo de problema não era novo, geralmente por coisas pequenas ou medo de voar, mas em pânico e coisas estranhas soavam inquietantes. John disse, tente acalmá-lo, diga que o capitão está ocupado. Se ele continuar causando problemas, avise a comissária. Desligou e continuamos, mas a palavra pânico não saía da minha cabeça. 10 minutos depois, o interfone tocou novamente, a mesma comissária, agora com a voz trêmula. Capitão, está piorando. O homem está quase tendo um colapso batendo na porta da cabine, gritando coisas sem sentido. Ele diz, está vindo? Escutem-me, vocês vão matar todos nós. Os passageiros estão com medo dele agora. John ficou sério. Ele disse, veja a câmera de segurança da porta da cabine. Abri a tela. A cena era perturbadora. Um homem entre 30 e 40 anos, roupa normal, cabelo desgrenhado, olhos arregalados de medo, cheios de lágrimas. Ele gesticulava freneticamente, gritava, tremia inteiro. Os comissários tentavam puxá-lo para longe da porta. Ele resistia. John suspirou. Ele não parece normal. Comissária, ele tem algo nas mãos? Uma bolsa, algo pontiagudo, com dificuldade em meio ao barulho. Ela respondeu, não, capitão, as mãos dele estão vazias. Ele só quer falar com vocês. Silêncio na cabine. John refletiu. As normas de segurança proíbem abrir a porta da cabine durante o voo. Ainda mais para alguém nesse estado, mas ele estava causando pânico no avião. Após pensar brevemente, John disse, está bem, ele pode falar conosco pelo alto-falante da porta. Ele deve ficar na frente dela, mas vocês ficam com ele. Se ele fizer algo suspeito ou ameaçar a segurança, sigam os procedimentos. A comissária confirmou. Entendido. Capitão, alguns minutos se passaram. Ouvimos um tumulto abafado. Então veio a voz dela. Capitão, ele está pronto. John abriu a linha e disse com firmeza. Aqui é o capitão. Diga o que quer. Rápido e com calma. A voz do homem era sufocada, ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Ele falava em árabe entrecortado com um sotaque, talvez do Levante ou do Golfo. Difícil dizer em sua agitação. Capitão, por favor, acreditem em mim, há algo atrás de nós, está nos seguindo. John e eu nos entreolhamos confusos. O que está atrás de nós? O tempo está claro. Não há aviões por perto no radar, disse John. O homem gritou. Não, não é um avião, é uma nuvem estranha. Ela está nos perseguindo. Eu a vejo desde a decolagem pela janela. Ela está se aproximando. Uma nuvem. Estávamos voando acima de 55 mil pés. Nuvens geralmente estão muito abaixo de nós, exceto as enormes nuvens de tempestade que seriam visíveis no radar. Nosso radar estava limpo. John tentou acalmá-lo. Não há nuvens atrás ou ao nosso redor. Os instrumentos mostram tempo claro. Talvez você esteja nervoso por causa do voo. O homem parecia desesperado. Não, eu juro. Eu a vejo preta, enorme, sem forma, como se estivesse nos observando. Por favor, olhem com atenção. Vocês vão matar todos nós se não acreditarem em mim. Fiquei inquieto. A voz dele não era uma atuação, era puro medo. John cético, disse a comissária. Peça para ele descrever a posição exata. O homem gritou atrás da cauda. Um pouco à esquerda. Enorme. Ela engole as estrelas. Está ficando maior. John disse baixinho para mim. Olhe pela janela da cabine à esquerda, atrás, mais discretamente. Levantei-me torcendo o pescoço para olhar bem para trás. O céu estava claro. As estrelas brilhavam sem nuvens. Sentei-me. Nada. Capitão. Tudo limpo. Disse mais para me tranquilizar. John falou com o homem. Nós olhamos. Não há nada. Beba água. Se acalme. A comissária vai ajudá-lo. Mas o homem gritou chorando. Não. Vocês não estão vendo. Ela se esconde.
Ela sabe que vocês estão olhando. Façam alguma coisa. John perdeu a paciência. Chega, levem no assento dele. Se necessário a força, informem a segurança do aeroporto na terraçagem. Desligamos o interfone. O silêncio tomou conta, mas eu estava inquieto. John percebeu. Não se preocupe. Só um ataque de pânico acontece. A segurança dos outros é o que importa. Tentei me concentrar nos instrumentos, mas a nuvem que nos persegue coava na minha mente. 15 minutos depois, vi algo estranho no radar meteorológico. Um pequeno ponto na borda. Exatamente na direção que o homem descreveu. Ele aparecia e desaparecia. Catão, olhe o radar. Um sinal fraco. 7 ou 8 horas. Disse eu. John se inclinou para a frente. O ponto apareceu brevemente. Sumiu. Provavelmente uma interferência. Radares são sensíveis. Uma nuvem real seria mais clara, mais estável, disse ele de forma lógica, mas meu coração pesava. Observei o radar. O ponto ia e vinha. Parecia se aproximar lentamente, mas se aproximava. 10 minutos depois, o ponto ficou mais claro. Ainda irregular. Nos olhamos sem dizer nada. Perguntas não ditas. Medo reprimido. Poderia ser um avião invisível para o sistema de alerta de colisão? Perguntei buscando lógica. Improvável. Vamos perguntar ao controle de tráfego aéreo, disse John. Entramos em contato com o controle de tráfego aéreo. Perguntamos sobre tráfego não identificado atrás de nós à esquerda. Resposta claramente negativa. O espaço aéreo estava vazio. A inquietação transformou-se em uma sensação de estranheza. Como se algo estivesse errado. John mudou a frequência do radar. Deu zoom. Nada ajudou. O ponto se aproximava constantemente. Eu disse, capitão, vou olhar pela janela de novo. Desta vez com mais atenção, cuidado, disse ele com os olhos nos instrumentos. Levantei-me, olhei com mais intensidade. O céu estava negro, cheio de estrelas, mas dessa vez vi algo na borda do meu campo de visão, uma escuridão na escuridão, como se um pedaço do céu tivesse sido apagado, uma mancha sem estrelas que se movia. Sentei-me com o coração disparado. Capitão, há algo enorme, preto, sem estrelas ali. Como o homem disse, John ergueu uma sobrancelha. Tem certeza? Não é uma ilusão, tem certeza? Olhe você mesmo. Ele se levantou, olhou por um longo tempo, sentou-se em silêncio. Seu rosto havia mudado. Ele viu algo que não queria acreditar. Você viu? Perguntei baixinho. Ele assentiu lentamente. Sim. O silêncio na cabine era agora diferente, não pensativo, mas cheio de medo. Éramos pilotos profissionais, acreditávamos na ciência, mas isso não tinha explicação. O interfone tocou novamente, a comissária quase chorando. Capitão, o homem está de repente muito calmo, sentado na janela. Sorrindo de forma estranha, ele diz: Vocês a viram agora? Agora precisam agir corretamente. John e eu nos olhamos. As palavras acertaram como um raio. Ele sabia que haveríamos, sabia o que fazer. John, controlado, pegou o microfone. Escutem, quero que o homem fale agora. Segundos depois, a voz do homem veio assustadoramente calma. Sim, capitão, John perguntou, esforçando-se para manter a calma. O que exatamente você vê? O que devemos fazer? O homem falou como um professor. Vocês a veem agora, não é? A nuvem preta que engole as estrelas, ela está atrás de nós. Observa-nos. Ela faz isso há muito tempo com outros aviões. Que aviões? Perguntei rapidamente. Não importa, disse ele. Agora é sobre vocês. Ela sabe que vocês a viram, mas está incerta se vocês entendem a natureza dela. Se ela sentir medo ou se vocês fugirem abertamente, ela se aproxima. Isso será um problema. John perguntou. Fenômeno meteorológico ou ele queria se tranquilizar. O homem riu baixo de arrepiar. Fenômeno meteorológico. Não, capitão, é outra coisa, mais antigo que o céu. Ele fez uma pausa. Então, escutem com atenção. Isso é importante. Finjam que não vem nada. Tudo normal. Mesma velocidade, altitude, curso, sem manobras bruscas. Não falem pelo rádio. Ninguém, exceto eu, que conheço meu papel, deve perceber algo. Como? Perguntei. Como ignoramos um monstro preto, grande como uma cidade? Vocês precisam, disse ele com firmeza. Ela espera pela reação de vocês. Se a ignorarem como se fosse apenas parte da noite, ela perde o interesse, acha vocês insignificantes ou estúpidos. Suas palavras eram loucas, mas o pânico anterior e a calma atual nos fizeram acreditar nele, ou pelo menos tentar. John perguntou. Como você sabe disso? Longo silêncio. Então baixo. Este céu não pertence só a nós, capitão. Perguntem o que realmente aconteceu com o voo 370 da Malásia. Sério? Além dos relatórios oficiais, a linha caiu. Tentamos chamar de volta, mas a comissária disse que ele estava olhando pela janela. Não reage. Sorri de forma estranha. John e eu ficamos sentados por minutos tentando processar isso. Uma nuvem que nos persegue. Um passageiro que nos diz para ignorá-la e insinuações sobre o avião desaparecido. Um pesadelo. Mas não tínhamos tempo. A coisa, nuvem, entidade, o que fosse, estava lá mais clara no radar, visível pelas janelas. Uma enorme massa preta sem forma, movendo-se conosco, mantendo distância, sem som,
sem interferência nos instrumentos como um fantasma. John quebrou o silêncio. Vamos fazer o que ele disse, incrédulo. Perguntei, sério? Vamos ignorar isso. Você tem uma ideia? Melhor, perguntou ele, fugir. Está certo reportar, e vão nos achar loucos. Vamos tentar ficar calmos. Trabalhar normalmente foi o que fizemos. Piloto automático ligado novamente, monitorando os instrumentos como se nada estivesse acontecendo. Mas não era normal. Eu olhava constantemente para o radar, para a janela. Meu coração batia alto, suor escorria, apesar do ar-condicionado. 1 hora se passou. Silêncio. Pânico. Fingimos não ver o monstro. Cada minuto parecia um ano. Eu sentia os olhares dele esperando por um erro. John permaneceu incrivelmente calmo, falando normalmente sobre detalhes do voo. Tentei acompanhar, minha voz tremia. De repente, vi no radar, o ponto preto se afastava primeiro lentamente, depois mais rápido, cautelosamente pela janela. A massa estava lá, mas menor, como se estivesse se retirando baixo. Disse capitão, está se afastando. John verificou o radar e a janela, esperança em seus olhos. Observe, não mude nada. Mantivemos o curso. Meia hora depois, a coisa sumiu, radar vazio, céu claro. Estrelas brilhando, alívio e descrença nos inundaram. Respiramos fundo. Graças a Deus, disse John. Tensão na voz. Graças a Deus, repeti atônito. O resto do voo foi aparentemente normal. Mas verificamos constantemente o radar e as janelas com medo de que voltasse durante a aproximação para pouso no Cairo. John pediu à comissária para verificar o homem. Ela disse que ele dormia profundamente, pacificamente, como se nada tivesse acontecido após o pouso. Ao desligar os motores, John disse: precisamos falar com ele, saber mais. Saímos do avião, ficamos na porta de saída esperando. Os comissários estavam conosco. Todos os passageiros desembarcaram. Jovens, idosos, famílias, crianças. Mas o homem havia sumido. Confusos. Perguntamos à chefe dos comissários. Ele desembarcou com certeza. Ela igualmente perplexa. Fiquei na porta o tempo todo. Capitão, não o ouvi, mas ele também não se levantou depois que acordou antes do pouso. Ele estava no assento 5 na janela. Corremos até o assento vazio, sem bolsa, sem jaqueta, nada, como se ninguém tivesse sentado ali. Nos olhamos chocados como um passageiro desaparece de um avião. Tínhamos perdido ele ao desembarcar. Impossível. Estávamos atentos. Ele nunca esteve lá, não? Falamos com ele e o vimos na câmera. Os comissários o atenderam. A lista de passageiros mostrava. A segurança do aeroporto revistou o avião depois que contamos sobre um passageiro perturbador que desapareceu sem mencionar a nuvem, nenhum rastro. Como se ele tivesse se dissolvido no ar. Até hoje John, que depois dessa experiência como um irmão e eu não encontramos explicação quem era aquele homem, o que era a nuvem, como ele sabia disso, pois desapareceu em voos noturnos, especialmente sobre áreas remotas. Sinto olhares na escuridão. Suas palavras ecoam. Este céu não pertence só a nós. Pergunto-me o que realmente aconteceu com o voo 370 da Malásia. Quantos voos passaram por algo semelhante, sem que ninguém saiba?